Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vão vocês? Tudo bem? Olha, estou aqui de novo para contar mais uma passagem da minha vida. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu, que a gente nunca pode deixar a peteca cair, gente. Eu sempre dei a volta por cima. Isso daí já é uma virtude minha, graças a Deus, né? Para quem não me conhece, eu sou a Águia Aventureira. Estou aqui contando a história da minha vida, a história da minha vida que aconteceu comigo. E falar para vocês que a gente nunca pode deixar a peteca cair, né? Digamos assim. Eu vou contar uma história, um acontecido que aconteceu, que mais uma vez eu nasci das cinza, pessoal. É isso mesmo, já nasci muitas vezes, já renasci muitas vezes. Então, é o seguinte, eu já estava trabalhando há muitos anos naquele bar que eu falei para vocês lá do vídeo passado, que eu consegui um emprego, né? E trabalhei durante 10 anos ao todo naquele bar, né? De noite, minha vida já estava melhorando, melhorou bastante já, eu ganhava muita gorjeta. Eu já estava sozinha, morando só eu e meu filho, né? E como sempre tem altos e baixos, a nossa vida é assim, né? Feita de altos e baixos, né? E eu já estava cansada de trabalhar à noite, era muita correria, era muita. Às vezes eu chegava em casa não conseguia nem dormir, com tanta coisa que acontecia, a gente via tanta coisa, presenciei tanta coisa naquele lugar. E lá era um bar que só dava, digamos, a elite da cidade, né? Lá dava advogado, médico, dava só pessoas, até delegados, policiais iam lá, juízes, empresário, então dava muita gente de dinheiro naquele lugar. Era muito bom de trabalhar lá porque eu ganhava muita gorjeta. A minha vida deu uma guinada nessa época, só que, gente, naquela época eu não tinha cabeça, eu não sabia usar ao meu favor, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nossa, minha vida estava muito mais à frente, né? Mas a gente tem que seguir conforme a gente é o que é, né? Como diz muita gente aí fora. Então é o seguinte. Então eu estava cansada disso tudo, né? Eu vou tirar um tempo para mim e tal. Aí eu resolvi sair, pedir minha conta lá. Nessa época, pessoal, eu trabalhei tanto tempo, muito tempo mesmo, sem carteira assinada. O nosso ex-patrão, ele era tão, como é que eu posso dizer, tão esperto que ele não assinava a carteira da gente. A gente ganhava, nessa época, gente, para ter uma ideia, eu não tinha 13º, eu não sabia o que era férias, eu trabalhava direto, eu era tapada, completamente tapada. Eu não tinha nenhuma sabedoria a esse respeito, né? E aí eu resolvi sair, né? Me deu na telha de sair, eu falei para ele que eu ia, porque era assim, eu saí várias vezes desse lugar e voltei, várias vezes, gente. Essa foi uma das vezes que eu saí, né? E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou montar uma lojinha para mim, eu já sabia costurar, né, e tudo. Eu peguei, eu aluguei uma casa e na frente dessa casa tinha uma igrejinha. E aí desocupou a igreja, eu estava trabalhando ainda, né? E aí eu veio a ideia de montar uma lojinha nesse ponto que era a igreja, era bem pequeno, sabe? Aí eu peguei, né? Eu aluguei o ponto e fiquei com a casa e o ponto. E era um valor já, né, para quem ganhava o salário mínimo naquela época. E aí eu saí do meu trabalho. Veja só o que aconteceu. Eu comprei várias coisas, mandei colocar as prateleiras na parede, fui enganada porque as tábuas que o cara lá de uma serraria que tinha bem na frente onde a gente morava, ele colocou umas tábuas daquela que quando pegava a quentura entortava tudo. Gente, como é que pode ser tão enganada desse jeito, né? Aí ele colocou, ficou bonito quando estava novo, né? Porque era a tábua nova, só que daí a tábua verde, quando ela vai amadurecendo, ela ficava tudo enrolada assim. Mas tudo bem, né? Aí eu coloquei umas coisinhas para vender, comprei uma máquina e eu
comecei a consertar a roupa também, fazia muitas calcinhas para vender, né? Eu já tinha até cliente, gente, dia de sábado tinha gente que ia lá buscar as calcinhas para revender. Comprava, vendia brinquedo, vendia umas roupinhas assim, mais ou menos barato, né? Eu colocava lá e vendia. Vendia mesmo. E aí, gente, tava indo mais ou menos e tal, né? Tinha um comerciante lá na rua da onde eu morava, que ele tinha muita coisa na loja dele, ele era sortido, né? E chamavam de Ceará para ele. Aí um dia ele apareceu lá e ele disse: Nossa, minha, tá perdendo teu tempo, por que tu não enche de mercadoria aqui? Daí eu falei para ele: Como é que eu vou colocar mercadoria se eu não tenho dinheiro para comprar tanta coisa? Ele disse assim: Ah, tu pensa que eu tenho, é? A gente tem que dever mesmo. Se a gente não dever, a gente não consegue dinheiro. A gente tem que botar a cabeça para funcionar. Aí eu pensei: Será que eu vou comprar? Não, né? Não vou me meter nisso porque eu já tinha o aluguel para pagar, aluguel do ponto, eu tinha aluguel de casa, tinha que comer, beber, não tinha de onde tirar dinheiro. Eu já estava sozinha, né? Só eu e meu filho. Nessa época, meu filho tinha uns 12 anos já, ele só estudava ainda. E aí, né, quando foi. Eu tinha várias roupinhas de criança que eu coloquei lá, né? E tinha uma mulher que eu morei numa vila do lado do quarto dela, né? Ela era dividida em quartos e a gente morava num quarto, ela morava no outro. E ela tinha muito filho, muito mesmo. Ela tinha uns 5 ou 6 filhos, tudo pequeno, né? Aí quando foi um dia, a gente já estava fechado a loja lá, né? Eu tava até vendendo bem, sabe? Tava dando para pagar aluguel, né? Para pagar, comprar comida, essas coisas. E aí eu peguei, quando foi um dia, ela chegou lá, ia dar 7 horas da noite. Chegou desesperada. Margarete, será que tu pode me ajudar? É que eu tenho aniversário para ir com meus filhos e eu não comprei a roupa deles, o pai deles não chegou ainda, ele só vai chegar sábado. Será que tu não podia me vender uma roupinha para eles, para me levar eles no aniversário e tal, né? Olha, eu tive que abrir lá a loja, já estava fechada, gente, era 7 e pouco da noite, eu fechava às 6 horas da tarde. Aí fiquei lá escolhendo com ela, escolhemos, fiz tudo as vontades dela lá. Teve roupa para todos os 6 meninos, acho que eram 6, né? Que ela tinha, acho que eram 2 casais de gêmeos também. E aí tudo bem, né? Quer dizer, quebrei o galho dela. E aí ela falou: Olha, sábado, quando o meu marido chegar da viagem, eu vou mandar ele vir aqui te pagar. Eu disse: Ah, beleza, deu um valor lá, assim, mais ou menos. E aí, gente, quando chegou no sábado, nada dessa mulher aparecer. Aí passou uma semana, quando chegou no outro final de semana, nada. Eu peguei e disse: Será que essa mulher esqueceu? Quando foi no sábado seguinte, eu fui lá. Na hora que eu vou entrando, o marido dela vem saindo. Aí eu falei assim para ele: Ah, tua esposa tá aí? Ele falou assim: Sim, quer alguma coisa com ela que eu não possa ajudar? Eu falei assim para eles: Não, é porque ela comprou mais roupinha lá para os filhos de vocês e até agora ela não pagou e eu preciso do dinheiro para me repor a mercadoria, né? Que eu tenho poucas coisas lá ainda para vender. Ah, ele ficou muito bravo com ela. Ele disse: Meu Deus do céu, já foi entrando, esculhambando com ela na casa. Ai, como é que tu faz as coisas, não me fala nada, não sei o quê. E quanto que era? Eu acho que naquela época, gente, era R$ 100, se eu não me engano. Vamos supor que fosse R$ 100, né? Ele falou assim: Olha, eu vou te dar 50 hoje, no outro sábado eu te dou os 50, tá bom? Eu digo: Tá, beleza, né? Não podia fazer nada. Gente, até hoje eu tô esperando esses, digamos que fosse 50 naquela época, né? Até hoje eu nunca recebi isso. E aí tinha uma outra moça também, que foi uma semana lá, ela comprou calça comprida, blusa. Eu sei que a conta dela deu R$ 130. Ela pagou à vista, né? Aí quer dizer, estava ganhando o cliente. Passou tipo um mês, mais ou menos, essa mulher apareceu lá de novo. Como ela já tinha comprado a outra vez e levado, é, pago à vista e tudo, né? Ela chegou lá e falou assim: é, Margareth, será que tu podia me vender uma. Eu gostei tanto dessas roupas que tal. Aí ela pegou, coloquei na sacola e eu fiz as contas para ela, né? Aí ela falou assim: Olha, ai, é que o meu marido vai chegar a tal hora. E assim que ele chegar, eu vim deixar o dinheiro aqui para ti, tá bom? E já foi saindo. Eu peguei e disse: Não, mas eu não posso vender fiado. Não, mas tu sabe que eu já comprei aqui contigo, eu vou te pagar, não sei o quê. E foi embora, gente. Essa mulher sumiu. Aí eu contei para minhas colegas lá do lado e elas sabiam, né, quem era a pessoa.
Aí quando foi um dia, uma das minhas colegas passou lá e falou assim, Margarete, tu sabe aquela tua amiga lá que comprou as coisas e não pagou? Ela tá bem ali no bar enchendo a cara. Eu disse, ah, é, filha da mãe, vai ser agora que eu vou pegar ela. Gente, eu fui embora lá. Cheguei lá, ela tava com o filho no peito e bebendo. E aí, quando ela me viu, ela ficou louquinha. Ai, desculpa, é que eu não consegui o dinheiro ainda. Eu disse, engraçado, né? Pra me pagar, tu não tem dinheiro, mas pra beber, tu pode. É, meus amigos estão pagando pra mim. Eu disse, ah, é. Não, assim que eu pegar o dinheiro, eu vou levar lá pra você. Até hoje eu nunca mais peguei esse dinheiro. Então, gente, é assim, tudo foi puxando para trás, né? Em vez de ajudar a gente, vão puxando, e eu só vivia daquilo ali. Como eu não tinha mais ninguém que me ajudasse, eu já estava sozinha e tal, né? Então, eu peguei, aquilo ali foi acabando de um jeito. A saída que eu tive foi entregar o ponto, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, que o dinheiro que era para mim repor mercadoria, o pessoal começaram a levar fiado e ainda roubaram lá. Tinha um cara na época que morava por ali por perto, que ele era fiado, gente. Ele passou lá, eu estava sentada costurando, ele entrou, eu tinha uma cesta cheia de cuecas. Ele entrou e pegou uma mão cheia assim e saiu correndo. Aí quando foi um dia, a gente estava, já era umas 9 horas da noite, eu e meu filho estavam, essa rua era bem escura de noite, sabe? Aí quando a gente estava para dormir já, quando eu vi aquele barulho de pé de cabra que batia no ferro, sabe assim? Quando você está batendo no ferro, aquele barulho que fazia. O cara estava tentando arrombar a loja. Aí eu fui vendo que aquilo ali não dava mais para mim, né? Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Vou entregar esse ponto, vamos ficar só na casa, né? E aí eu vou ter que arranjar emprego de novo. Aí tudo bem. Eu fui, entreguei o ponto e tudo e comecei a andar atrás de emprego, né? Mas lá onde eu trabalhava, ele sempre, vira e mexe, ele aparecia lá atrás de mim, me chamando para ir trabalhar. Aí eu disse, não, eu tô trabalhando agora e tal. Não queria, eu não ia dar meu braço a torcer, porque tinha uma amiga minha lá que toda vez ela saía e voltava e pedia para voltar. E ele sempre humilhava e jogava na cara dela, né? Ah, depois tá pedindo para voltar, não sei o que. Eu disse, eu jamais vou me humilhar para mim voltar para cá e depois pegar na cara, né? Eu era orgulhosa também, né, gente? Aí, pessoal, eu peguei, fui, não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, meu Deus do céu, e meu filho estava estudando, né? Eu só tinha dinheiro para pagar a passagem dele de ônibus para ir e voltar. Aí, quando chegou um dia, gente, naquela época eu estava com R$ 2, pessoal, R$ 2. E aí surgiu uma vaga de emprego no restaurante, que eu era doida para trabalhar nesse restaurante. E aí eu peguei, só que eu não tinha dinheiro para ir, né? Eu peguei, emprestei da minha tia e a passagem de ônibus naquela época era R$ 1,50. Eu emprestei R$ 2. E o dinheiro que sobrou para mim foi 50 centavos. E eu fui, que a gente tinha que fazer o teste, veja bem. A gente tinha que fazer um treinamento de uma semana. Você já não tem dinheiro para ir da passagem de uma vez, imagine todos os dias, né? E aí eu fui na segunda. Na segunda eu ainda tinha, para segunda e terça eu ainda tinha o dinheiro para passagem. Na quarta-feira eu não tinha mais. E nesse lugar que a gente fazia entrevista, fazia o teste, fazia o treinamento, era um cara que estava fazendo treinamento e tinha muitas meninas bonitas lá e tal, né? E esse cara não veio falar, cara de pau, de falar para mim que a gente podia ir dar uma volta lá pelo centro. E aí eu fui descobrindo que ele fazia isso, ele só arranjava emprego para as meninas que saíam com ele. Veja que safado. Quando ele falou aquilo para mim, eu já engrossei a cara, eu falei para ele, como é que é? Eu tô atrás de emprego, eu não tô atrás de fazer programa. Aí ele falou assim, e ele já começou a me tratar mal. Ah, tá pensando que eu sou o quê, não sei o quê. Eu digo, você quer ir dar uma volta pelo centro e fazer o quê? Aí, gente, quando foi nesse dia, e ele começou já a me olhar atravessado, né? Porque eu já tinha rebatido com ele. Tinha um rapazinho lá, o nome desse rapaz era Francisco, lembro até hoje. Era um menino bem franzino, magrinho, sabe?
ele falou assim, e quando ele pegava no pé de um, ele humilhava a pessoa. Aí quando chegou a vez desse rapaz, que ele pegou, era uma mesa grande, redonda, né? Ficava todo mundo ali, tipo mais 7, 8 pessoas ali. Não, aquilo ali, gente, eu já tinha trabalhado de garçonete há muito tempo, não tinha nada a ver com o que a gente ia fazer. Não tinha nada a ver. Aí ele começou a perguntar. Quando chegou nesse rapaz, ele perguntou assim: e você? Você faz o que da vida? Aí o rapaz, o que que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Daí o rapaz falou assim: eu gosto de ler. Ler o quê? Eu gosto de ler livro. Livro de quê? Aí começou a querer humilhar o menino, né? Aí passou para outra pessoa, aí o menino falou assim: ah, quando. Aí acabou, né? Aí passou para outra pessoa, ele falou assim, começou a falar com outra pessoa, e o rapaz falou assim: ah, eu quero ser um chefe, eu tenho vontade de ser um chefe. Ele olhou pro cara e riu, né? E falou assim: cale sua boca, que eu não estou falando com você, a sua vez de falar já passou. Gente do céu. Eu já estava com a cabeça cheia, eu já estava com raiva daquele homem, eu já não tinha mais dinheiro para nada, eu só tinha 50 centavos no bolso. Quando ele falou aquilo, que ele mandou o rapaz calar a boca, gente, eu bati na mesa, eu levantei, eu tive tanta coragem e falei para ele assim: você pensa que você é o quê? Você pensa que você é o pai desse menino? Esse menino tem tanto direito de sonhar quanto qualquer um de nós aqui. Aí eu peguei, joguei o livro em cima da mesa e falei assim para ele: fique com seu emprego que eu não quero saber, isso aqui não serve para mim. E fui bufando de raiva e ao mesmo tempo pensando: meu Deus do céu, e agora? Né? Ainda faltava 2 dias de teste nesse lugar. Teste não, esse treinamento lá que não tinha nada a ver. Gente do céu, eu fui embora. Fui pensando, fui colocando o currículo por ali, pelas lanchonetezinhas que tinha aquelas coisas, né? Aí quando eu cheguei para ver, gente, olha, como é que eu costumo dizer que Deus nunca desampara a gente. A gente não tem que baixar a cabeça para ninguém, a gente não tem que ficar esperando cair do céu também. Mas eu nunca levei desaforo para casa, né? Então, o meu orgulho sempre foi maior, porque eu via a humilhação que os outros faziam com outras pessoas, jamais ia querer isso para mim, né? E quando a gente tem Deus no coração, você coloca as coisas na mão de Deus, dá certo, pessoal. Não fique se humilhando, não fique baixando a sua cabeça. Se você tiver muito tempo no emprego, você pensa que, eu vou sair daqui, meu Deus, não vou, é daqui que eu como, é daqui que eu bebo, daqui que eu pago meu aluguel. Às vezes fica se sujeitando a ser humilhada, como eu já tive muitas colegas assim. Não faça isso. Saia, que lá na frente Deus tem um propósito para você, com certeza. E nesse dia, né, Deus já tinha um propósito para mim, e eu nem sabia. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, o meu aluguel já ia vencer na sexta-feira, isso era quarta. Aí eu falei com meu filho, né, eu tinha uma televisão que era meu sonho ter aquela televisão na época, aquela Philips grande de 21 polegadas e a tela plana, sabe? Nossa, era um sonho ter uma TV nova daquela e eu consegui, né? E aí, gente, eu peguei, um dia também vou contar a história dessa TV para vocês. E aí, eu falei com meu filho, disse: meu filho, eu não tenho mais dinheiro para pagar o aluguel. E agora eu tô pensando em dar essa televisão quando a mulher vem cobrar o aluguel, que daí, na minha cabeça, né, naquela época o aluguel era R$ 300. E a televisão era bem nova, deveria ter uns 4 ou 5 meses com a gente. E aí eu pensei, eu disse: aí eu vou dar a televisão para ela, equivalente a 2 meses, vamos ver se ela vai aceitar, né? Aí tudo bem, não tinha o que fazer, né? Então já estava certo, eu já estava na minha cabeça que quando ela fosse lá pegar o aluguel, eu já ia dar a televisão para ela. Imagine você ficar num lugar sem televisão, sem nada. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, né? Meu Deus do céu. Aí beleza, né? Então eu saí dali daquele bar, daquele restaurante que eu estava fazendo lá o treinamento, e fui embora pensando assim, falando com Deus, sabe? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida agora? E tal, né? Aí quando eu chego na esquina, no quarteirão, eu passei numa rua principal, aonde era o bar que eu tinha trabalhado, que eu trabalhava por 10 anos, que eu trabalhei por 10 anos, né?
Aí quando eu passei naquela rua ali, eu jamais iria dobrar para aquela rua, jamais, de jeito nenhum. Eu estava precisando, eu sei que lá eles sempre iam precisar de mim, mas eu não tinha coragem de voltar lá de jeito nenhum. Aí quando eu tô ali na esquina esperando o sinal abrir, quando eu vejo quem vem na minha frente, a esposa do meu ex-patrão, vinha ela, a cunhada dela e a filha dela. Quando ela me viu, ela disse, ai, Margarete, correu e já veio pro meu lado, né? E aí, que tá fazendo por aqui, rapaz? Olha, eu tive o meu orgulho, falou mais alto. Falei para ela, disse, eu tô indo lá no centro, o que tu vai fazer lá? Vamos ali, vamos lá, que a gente já tá abrindo agora o bar. Disse assim, não, eu tenho que comprar uns tecidos. Agora, como que eu ia comprar tecido, gente, com 50 centavos no bolso, me diz? Né? É a coragem da pessoa. Aí ela disse, não, vamos lá, vamos rapidinho lá, não sei o quê. Aí eu peguei, digo, tá bom, só vou rapidinho que eu tenho que ir lá no centro comprar minhas coisas. Aí quando nós chegamos lá, estava abrindo o bar, o meu ex-patrão vem descendo a escada. Aí ele me olhou e falou, ei, Margarete, o que tá fazendo por aqui, rapaz? Aí era uma quarta-feira. E lá, a quarta-feira era dia de jogo, dava muita gente, era lotado aquele bar. O que tá fazendo por aqui? Daí eu disse, eu vi a tua mulher que me chamou para me vir aqui, né? Mas eu tô apressada que eu já tenho que comprar os negócios. O que tá fazendo? Eu disse, eu tô costurando, né? Aí ele falou assim, vai para onde agora? Eu disse, vou lá no centro comprar uns tecidos que eu tenho que fazer uns negócios lá em casa. Aí você merece, rapaz, vem aqui ajudar a gente, volta para cá, não sei o quê. Aí eu pensei, eu digo, para mim voltar para cá para te jogar na minha cara depois. Aí ele falou assim, que isso, para com isso, rapaz, eu não vou fazer isso não. Aí eu pensei, eu digo, meu Deus do céu, eu tô tão precisando para ver como é que eu sempre falei. Eu sempre cheguei na porta do abismo, mas nunca cheguei no fundo do poço. Na porta do poço eu cheguei várias vezes, mas nunca cheguei no fundo, graças a Deus. Aí eu deixei meu orgulho de lado, como foi ele que pediu para me voltar, né? Aí eu falei, disse, será? Tu tem certeza que depois tu não vai jogar na minha cara? Ele falou, que nada, para com isso. Eu disse, então tá bom, então eu venho, vim te ajudar aqui hoje. Aí eu disse, eu já vou, que eu tenho que ir lá no centro. Aí ele falou, que nada, para com isso, bora logo, vai lá para tua casa para descansar, para te vir trabalhar bem, para te vir trabalhar com energia. Aí ele pegou, gente, ainda, olha, eu tava com 50 centavos apenas. Ele pegou, me levou na minha casa, que ele ia para feira, ele e a esposa dele, né? Eles iam para feira comprar as coisas lá, para lá. Ainda me deixou na porta de casa, ainda me deu 10 reais. Naquela época, gente, 10 reais era muita coisa para minha passagem, né, do ônibus. E veja só, como que é, né, que as bênçãos de Deus, gente. Eu não precisei me humilhar lá para ele. E ainda voltei para casa com dinheiro, ainda deu para comprar almoço. E quando foi sexta-feira, eu não precisei entregar minha televisão, porque lá eu já ganhava tanta gorjeta que já dava para me pagar o aluguel. Veja só, gente, como é que é as bênçãos de Deus. Então, gente, é isso que eu digo para vocês. É coragem, força, fé e a luta não para, né? Mas a gente também não tem que baixar a cabeça. Vai em frente, que lá na frente Deus sempre tem um propósito para a gente. Então, pessoal, essa foi a história de hoje, a história da minha vida mesmo, de quantas vezes eu já renasci. E é isso aí, gente. Continue assistindo meus vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva aí. E fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Bye, bye!